Bom, galera do primeiro ano, boa tarde. Então, eu vou testar essa ferramenta hoje com vocês para ver se a gente consegue caminhar um pouco o nosso conteúdo, tá bom? Vou fazer essa gravação aqui de uma sequência de 2 vídeos curtos, de 15 minutos no máximo. Eu quero não extrapolar os 15 minutos para poder fechar esse conteúdo aqui, a gente conseguir caminhar um pouco mais. Então esse aqui é o conteúdo que a gente está estudando nas aulas de literatura, né? A gente vem estudando já há algum bom tempo, a partir da semana passada, na verdade, né? Nós entramos no trovadorismo e eu quero ver se eu consigo finalizar para a gente avançar no conteúdo. Então eu vou gravar essa aula e vou reforçar com vocês aí no Meet, né? Bom, então isso aqui nós já falamos, essa parte que está marcada, que toda marcada, nós já falamos sobre ela, que o trovadorismo é um movimento literário que acontece na Europa no finalzinho da Idade Média. Aqui tem uma linha do tempo, ó, Antiguidade Clássica, que vai até o ano de mais ou menos, o ano aí de 400 depois de Cristo, é isso? 470, se não me engano, por aí assim, 400 e alguma coisa depois de Cristo. Então, a partir daqui começa um período chamado de Idade Média, que vai até o ano de 1400 e alguma coisa. Século XIV, 1300, né? Aqui, o século XIV é 1300, exatamente, 1300 depois de Cristo. Então, nesse período aqui, que é a Idade Média, como nós já vimos, a igreja ela domina o cenário cultural da Europa. Os países que estão sob influência da Igreja Católica têm a sua cultura, têm o seu modo de viver, a sua forma de produzir arte baseada pelas ideias, pelos pensamentos da Igreja. A arte, então, a gente diz que não é uma arte livre, porque ela está presa aos ensinamentos religiosos, né? O artista ele só pode se expressar se for com uma forma de propagar o Evangelho. O que vai acontecer no finalzinho da Idade Média? No final da Idade Média começa a haver alguns movimentos que vão fugindo disso. Mas ainda dentro da Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, porque a Idade Média, como todo movimento, como todo período, tem o seu apogeu e tem o seu declínio. Então essa parte final da Idade Média é chamada de Baixa Idade Média. Então por volta do século XII, que é o ano de 1100, é quando Portugal surge enquanto nação. Nesse período em Portugal, ainda se fala um dialeto chamado galaico-português, ou galego-português. E desse dialeto é que vão surgir duas línguas que existem hoje, que é o português e o galego, na região da Galícia. Okay? E o português ganhou o mundo, e hoje é falado por 8 países, por conta de Portugal ter se tornado uma grande potência marítima lá no século XVI, né, o ano de 1500. Portugal e Espanha eram as maiores potências marítimas do mundo. Tanto é que a América inteira, com exceção dos Estados Unidos e Canadá, de lá para cá todo mundo ou fala português ou fala espanhol. Aí tem uma exceçãozinha aqui embaixo, em cima do Brasil, né, que é a Guiana Francesa, onde se fala o francês, mas o restante ou é português ou é espanhol. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. O que é interessante aqui que a gente já viu? Trovadorismo. Por que tem esse nome? Trovadorismo vem de trovar, que significa cantar. Então, trovadorismo seria a mesma coisa de, digamos assim, uma tradução bem livre, cantoria, né? Que já que trovar significa cantar e trovadorismo vem de trovar, então cantoria, né, seria um derivado do verbo cantar. Então, nesse movimento trovadorismo, o poeta, que hoje a gente chama de poeta, era chamado de trovador. Quem é que era trovador nessa época? Era quem sabia ler, quem sabia escrever. E quem sabia ler e escrever nessa época era a pessoa da classe social alta, elevada. Era a pessoa que estava no clero, na igreja, ocupando um alto cargo na igreja, ou pessoas de família nobre, príncipes, os reis, os duques, as pessoas da classe da elite, digamos assim, né? Que era da corte. O pessoal da corte era quem sabia ler e escrever. Tanto é que os trovadores geralmente são príncipes, são reis. Nós vamos ler algumas cantigas do rei Dom Dinis, que foi rei de Portugal. Bom, então aqui nós temos, nesse período, as composições eram chamadas de cantigas.
eram chamadas de cantigas, que se dividiam em dois tipos, cantigas de amigo e cantiga de amor. Nós vamos entender mais na frente por que se chama cantiga de amigo e por que se chama cantiga de amor. Por enquanto, vamos entender assim, ó. Eu posso pegar todas as produções literárias desse período do trovadorismo e vou dividir, na verdade, em dois grandes grupos, que são as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas vão se dividir em cantigas de amigo e cantiga de amor. E as cantigas satíricas vão se dividir em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, que são críticas diretas e indiretas. Quando a gente tiver com esse gênero estudando ele individualmente, aí nós vamos entender melhor, beleza? Então aqui, isso aqui, ó, considerando o primeiro movimento literário europeu, ele reuniu registros escritos da primeira época da literatura medieval, entre os séculos 11 e 14. Então, na Europa, isso acontece entre os séculos 11 e 14. Situando isso aí para vocês, quando a gente fala o século XI, nós estamos nos referindo ao ano 1000, não é isso? O ano 1000 é o século XI. Portanto, o século 14, quando fala ali o século 14, estamos nos referindo ao ano de 1300. Então, até o ano de 1399 é o século 14. E aqui até o ano de 1099 é o século XI. É nesse período aqui que surge Portugal. Na verdade, Portugal surge em finalzinho do século XI, século XII. Portanto, a literatura portuguesa tem em torno de 800 anos, né? 800 e alguma coisa. Isso na Europa. Aí aqui uma outra informação importante: esse movimento que ocorreu somente na Europa teve como principal característica a aproximação da música e da poesia. Então esse é um movimento tipicamente europeu. Se você sair da Europa e for para a África, por exemplo, lá não teve trovadorismo. Se você for para a Ásia, também não estava acontecendo trovadorismo. A América ainda não era nem conhecida da Europa, então não poderia ter trovadorismo aqui, que não tinha contato cultural entre os povos americanos, ameríndios, e os povos europeus, né? Não tinha o povo europeu, né? Não tinha contato, então não poderia estar acontecendo, obviamente, trovadorismo aqui, onde futuramente seria o Brasil. Então, nessa época, a poesia eram feitas para serem cantadas, né? Ao som de instrumentos musicais, geralmente eram acompanhadas por flauta, viola, laúde, daí o nome de cantigas. Então, como a composição era feita e depois era cantada, recebia o nome de cantigas. O autor das cantigas era chamado de trovador, geralmente era um nobre, enquanto o jogral as declamava e o menestrel, além de recitar, também tocava o instrumento. Então veja bem, o trovador, que era um nobre, ele fazia a composição das cantigas, e o jogral ia declamar para o povo. Era aquele cara que sabia declamar, né? Uma declamação de um poema feita de maneira bem profissional, é bonito da gente ouvir. Então o cara do jogral, que não era só um, geralmente era um grupo, conseguia fazer isso e atrair a atenção do povo. Um grupo mais especializado era o menestrel, que além de declamar, tocava, acompanhava tocando. Além de recitar, também tocava. Por isso o menestrel era considerado superior ao jogral, né? Então o menestrel tinha essa qualidade a mais, que além de tocar, além de declamar a cantiga, eles tocavam instrumentos para acompanhar. Ficava mais bonito ainda. Ok. Aqui todos os manuscritos das cantigas trovadorescas encontradas estão reunidas em documentos chamados de cancioneiros. Nós vamos estudar os cancioneiros, os principais cancioneiros. É um grupo é um livrão, né? Tudo manuscrito. Foi manuscrito, obviamente, na época ainda não tinha imprensa, onde algumas pessoas responsáveis pelo arquivamento dos documentos em Portugal, entre eles Garcia de Rezende, né, se propuseram a anotar, copilar todas essas cantigas que elas circulavam oralmente. Era oralmente que elas circulavam. Então chegou um momento que alguém foi lá e copiou tudo isso, criando os cancioneiros, que hoje a gente tem contato com essas cantigas por conta desses cancioneiros. Veja bem, coisa de quase 1000 anos atrás. Teve essas mentes iluminadas que tiveram a ideia de registrar tudo e deixar para a posteridade, que somos nós, e hoje a gente se delicia
algumas dessas cantigas. Em Portugal, esse movimento teve como marca inicial a cantiga da Ribeirinha, que é também chamada cantiga da Guarvaia. Esse é considerado o texto mais antigo escrito em língua portuguesa. Foi escrita por esse trovador aqui, que é o trovador Paio Soares de Taveirós. E esse texto, a data dele é confusa. Não dá para saber ao certo se é 1119 ou 1189 ou 1198, mas é uma diferença pequena aí de 10 anos. Então tem-se essa data como o texto mais antigo em língua portuguesa, é a primeira cantiga da qual se tem registro, a cantiga da Ribeirinha, pois não se sabe ao certo o ano, né? Por isso que tem essa dúvida aí. A escrita em galego-português, que é a língua que se falava na época, a cantiga da Ribeirinha ou cantiga da Guarvaia, também é chamada cantiga da Guarvaia, é o registro mais antigo que se tem da produção literária desse movimento nas terras portuguesas. Aqui nós temos um trecho dessa cantiga, né, da cantiga da Ribeirinha, um trecho que diz assim, ó: no mundo não sei parelha, mentre me for como me vai, cajamoiro por vós e ai, minha senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos em tom não vi feia. Coisa, né? Assim, isso aqui é o português, digamos assim, brotando. Tá ali a sementezinha, uma sementezinha brotando, né? Então é o português surgindo ali ainda enquanto uma proto-língua, digamos assim, uma proto-língua de onde vão surgir duas línguas daqui. Disso que a gente está lendo aqui, vão surgir duas línguas, o galego e o português. Então aqui é um trecho da cantiga da Guarvaia, ou cantiga da Ribeirinha. Eu quero vir aqui embaixo com vocês, onde a gente tem essa cantiga, só para encerrar esse vídeo. Aí a gente volta com outro. Vamos ver bem aqui que tem, aqui ó. Aqui, cantigas. Cantiga da Ribeirinha de Paio Soares de Taveirós. Vamos ler na íntegra. Ó. No mundo não me sei parelha, me tremer for como me vai. Cajamoiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vós em tom não vi feia. E minha senhor, aquele me foi a mim muito mal dia. E vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos semelha de haver por vós Guarvaia. Pois eu, minha senhor, de alfaia, nunca de vós houve, nem ei valia tua correia. Entendeu? Nada, né? Nada. Ó, por isso que é chamada cantiga da Guarvaia também, que diz aqui, ó: e vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos semelha de haver eu por vós Guarvaia. O que é Guarvaia, na final de contas? Vamos ver aqui uma tradução para o português mais contemporâneo para a gente entender a letra. Diz o seguinte, essa é a letra lá traduzida para o nosso português contemporâneo. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós e ai, minha senhora alva e de pele rosadas, quereis que vos retrate quando eu vos vi sem manto? Maldito seja o dia em que levantei e então não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, tudo me ocorreu muito mal. E a vós, filha de Dom Paio Muniz, parece-vos bem que me apresentei como uma Guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente nunca de vós recebera algo, mesmo que de ínfimo valor. Que coisa, hein? Ele está aqui se lamentando, porque desde o dia que ele viu a moça lá sem manto, né? Viu a moça sem manto, ele não achou ela feia. Desde aquele dia ele suspira, né? E morre aqui porque ela nunca deu para ele nada, nem que fosse uma coisa de ínfimo valor. Muito bom, galera. Vamos encerrar aqui esse vídeo para não ficar pesado. A gente volta já com o vídeo 2 para continuar explicando, tá bom? Então já a gente retorna. Um abraço.